qual que é a maior, assim, todo mundo, não todo mundo, né? Mas no popular, assim, as pessoas, todo mundo quer perder um quilinho, outro quilinho aqui, tudo mais. Uhum. Mas a nutrição materno-infantil, ela vem com outro viés, muitas vezes, né? Óbvio, né? Tem casos e casos. É, qual que são, assim, pra ti as maiores dificuldades, assim, de atender esse público? Porque, beleza, tu acaba atendendo, diferente da doutora Isa, ela atende ali diretamente a criança, né? Ela Uhum. manipula a criança e tu. No teu caso, é mais um atendimento quase que pra família do que, de fato, necessariamente pra criança, assim. Isso, depende muito do motivo pelo qual eles buscam, mas até Uhum. para te responder, vou te contar que assim, ó, quando eu fui para a área então infantil, para atendimento mesmo de crianças, eu tinha aquela expectativa de que eu ia trabalhar na educação alimentar, na prevenção, né, desenvolver hábitos saudáveis desde a infância. Só que eu percebi Essa é o que que eu achava também nessa. só que eu percebi logo que as famílias não buscam se não tiver um problema. Uhum. Não vão buscar orientação, né? Busca, às vezes, lá na introdução alimentar, já começa fazendo direitinho, e essa família, muitas vezes, ela não vai ter problema. Ela Vai foi, né? conseguir. Mas, assim, a criança cresceu um pouquinho e muitas vezes vem as dificuldades aí com a aceitação de variedade de alimentos, elas começam a fazer recusa, vem entrar a questão da seletividade, ou às Deixa eu vezes. até te interromper, pegando esse assunto. Isso é normal? Isso é esperado? Não? É muito dos hábitos dos pais? Não, tem fases que é normal ter alterações aí na alimentação, né? Tá. Então, assim, a primeira fase que é bem frequente acontecer é assim, por volta de um ano de idade, a criança veio num ritmo de crescimento que ela dobrou de comprimento do que ela nasceu Uhum. e geralmente triplicou de peso. É um crescimento muito acelerado. Então, assim, a gente nunca mais na vida vai passar por um crescimento tão Sim. acelerado assim, né? Talvez de peso até possa Até passar, mas acontece. de comprimento não vai ser assim, nessa proporção. Então, ela vinha com uma demanda nutricional, uma demanda calórica, energética, assim, grande. E então, essa criança mamava, aí ela fez a introdução de alimentos e às vezes ela já vinha comendo um volume grande, porque ela estava nesse crescimento acelerado. Chega por volta de um ano, ela dá uma estacionada nesse crescimento, quer dizer, ela vai continuar crescendo, mas num ritmo bem mais lento, né? lento, né? E aí, muitas vezes, por autorregulação, ela começa a diminuir o volume. Entende? Ela começa a Ah, comer um pouquinho menos. Às vezes não vai aceitar uma refeição porque não tá com tanta fome. E aí começa o primeiro alerta, porque muitas vezes nessa hora a família já acha que ela não tá comendo e, né, Vai e ficar já começa a preocupado. então muitas preocupação. vezes não é nem pela. Não quero comer pela birra, e sim por toda essa Isso, por questão uma questão fisiológica que fisiológica tá mesmo, acontecendo. Ah, né? Então interessante. pode ser acontecer isso nessa fase é bem comum. Tá. E aí, mas normalmente aí o que acontece? Ela não está excluindo totalmente um alimento ou outro, ela está Só recusando um pouco reduzindo. menos, né, Uhum. reduzindo o volume. Se a família ali conseguir entender que ela só não estava com fome naquele momento, e esperar um Aham. pouquinho, oferecer, manter as refeições, talvez aquilo ali ela supere, né? É uma fase Sim. mesmo e tá tudo certo. Aí lá por volta dos 2 anos e meio, vem uma outra fase que é da própria desenvolvimento neurológico mesmo, que aí a criança já entendeu que existem alimentos diferentes, que eu gosto mais disso, que eu gosto menos daquilo, né? E aí tem uma fase de recusa quase que intencional, assim. Ela vai selecionar aquilo que ela gosta mais. E nessa fase, aí a gente também tem que buscar, é uma fase importante que os pais saibam que isso acontece, porque quando a criança começou a recusar determinado alimento, a ideia é que a gente não fique forçando tanto aquele alimento naquele momento, mas que a gente não faça uma troca por outra coisa ou só ofereça então o que a criança gosta. Uhum. Mas é comum de acontecer, né? Muitas vezes, quando a gente não tem um motivo fisiológico de transtorno sensorial, uma dificuldade com, Uhum. né, sensorial mesmo, com cheiros, com texturas daquela criança, a parte comportamental é que pega aí. E aí Sim. pega nesse sentido. A criança recusou aqui o mamão hoje. Aí a família deu banana. Ah, tá, comeu a banana, não comeu o mamão. Aí no outro dia ofereceu o mamão de novo. Ela não quis, eu não gosto de mamão. Então, vou dar Vou só a trocar. banana, né? E aí Vou nisso facilitar a a minha vida. gente mesmo vai reforçando aquele, né? E Uhum. a criança entendeu que, eu não quis aquilo, ganhei outra coisa que eu gostei mais, né? E Sim. aí a gente vai entrando num ciclo de recusa alimentar.
Isso é bem comum de acontecer. E acontece com muita facilidade com os alimentos mais industrializados, mais processados, mais açucarados, né? Porque eles são... uma palatabilidade maior, assim, eles são gostosos, né? Sim. Aquilo estimula muito mais o paladar da criança e entra também na questão de praticidade, entra na questão de ser um alimento sempre igual. Então, o que as crianças mais recusam? Mais recusam frutas, verduras, legumes, né? Porque eles um dia são de um jeito, outro dia são de outro. Um dia é mais doce, outro dia é mais ácido, outro dia Sim, tá mais temperado, tá mais molinho, outro dia tá durinho, né? Aí uma bolacha é sempre igual. É o mesmo Eu sabor, nunca é tinha a parado pra mesma pensar receita. nisso, É mas por isso que é muito tão óbvio. importante na introdução alimentar a gente dar vários tipos do mesmo alimento com formas diferentes. Então, tipo, você vai dar uma fruta, dá ela amassada, dá ela picada, dá ela em palito, porque aí a criança ela vai trabalhando com várias texturas ali, né? E isso Exatamente. entra muito também na questão da musculatura da nossa boca. Antigamente tinha muito isso de dar muita papinha, né, pro bebê. Aham. Só que quando a gente come muita papinha ou comida amassada, a gente não trabalha toda essa parte de mastigação, dos músculos da face. E isso é muito ruim pro desenvolvimento da criança. Então, por isso que é tão importante essa parte de comer o alimento mais duro, mais mole, picado, não picado, porque aí a gente trabalha toda a musculatura e a criança vai entendendo como que tem que ficar Sim. a musculatura ali. É bem legal. E hoje a gente até nessa época de introdução alimentar, né? A gente fala de várias formas de fazer essa introdução, né? Sim. Ainda a gente tem famílias que às vezes a gente acaba orientando o amassado, né? Sempre esse amassado não é liquidificado, né? É assim, é um amassado de garfo, é um amassado de picadinho, às vezes, né? Um triturado assim, mas Uma não é papa. totalmente uniforme, né? Não é igual, a textura é totalmente igual. E tem o BLW, né? Que é uma O forma... BLW é com as mãos, né? Isso, que aí a criança vai comer, vai pegar e vai levar à boca e vai comer o quanto ela conseguir daquilo ali, né? E é um pouco diferente. É claro que, assim, ó, não existe forma correta ou Certo, melhor, o famoso certo certo e e errado. errado, né? Na questão da introdução alimentar, nesse sentido entre essa forma que a gente está oferecendo ou no BLW, que são pedaços que a criança vai comer sozinha, né? Mas a gente vê uma tendência grande hoje das famílias buscarem fazer um misto disso, né? Então, a gente fala que é uma introdução alimentar, assim, participativa, porque a gente faz os pedaços, mas também, às vezes, ajuda um pouco. Muitas vezes, um pouco pelo nosso cultural, né? E Pela praticidade. pela praticidade, Pela e sujeira. nossas rotinas. Isso, pela questão da rotina também, né? Sim. Porque às vezes a gente não tem o tempo que precisaria para uma introdução totalmente BLW, né? Sim. No nosso ritmo de hoje, precisa que esperar é muito tudo. mais tempo, tu demora mais para fazer a introdução, a própria refeição demora um pouco demora mais, mais. né? Mas esses estímulos são super importantes lá nesse início e Sim. depois, né, da Sim. continuidade disso, né, na infância, Sim. assim.